Eu sempre digo que nós podemos sofrer de duas vaidades espirituais, dois tipos. Uma é aquela que faz a gente se sentir muito melhor que os outros, e a outra é aquela que faz a gente se sentir muito pior que os outros. Que às vezes nós somos arrogantes com as nossas pobrezas. Interessante isso, não é? Você já deve ter encontrado muita gente arrogante com as suas grandezas. Pessoas que são arrogantes porque se sentem grandes, se sentem vencedoras, se sentem famosas. Mas também é perigoso a gente encontrar, e nem sempre sabemos identificar que é isso, aquelas pessoas que são arrogantes porque se sentem pequenas demais, porque se sentem miseráveis demais. É no coração de uma pessoa assim que Jesus precisa entrar. Recordo-me como se fosse hoje. Eu nem era padre ainda. A minha oportunidade de imaginar a cena. A mulher samaritana recebendo Jesus ali na beira daquele poço, naquela realidade de tanto despojamento. Uma coisa que sempre me tocou nesse evangelho foi justamente a simplicidade que a samaritana teve de permitir, porque é preciso ter um despojamento de alma. A samaritana, por ser uma mulher excluída da sociedade, por ter tido uma vida de erros até aquele momento, é possível que ela estivesse experimentando ao longo de sua vida um pouco dessa segunda vaidade espiritual, de sentir-se pior que os outros, pela vida que deu errado, por tudo aquilo que ela havia feito, que acarretava um fardo muito doloroso de ser levado, naquela tarde, naquela divisão do dia. Na verdade, o Evangelho fala que foi no meio do dia que Jesus teve esse encontro com a samaritana. O Evangelho fala assim: chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. E havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. A samaritana é surpreendida por um homem que lhe pede um favor. Assim começou aquele encontro. Jesus não faz um discurso para ela, Jesus não utiliza da autoridade religiosa que tinha, porque era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele pede um favor. E pede um favor a um ser humano inusitado. O judeu jamais poderia falar com o samaritano. As convicções religiosas do tempo de Jesus eram assim, eram rigorosas. Plantavam naturalmente essa convicção no coração de que eu tinha, por ser judeu, o direito de desprezar o outro que estava numa classe que eu considerava, que o meu contexto religioso considerava desfavorável. Era uma outra raça, era impuro. Aquela mulher era uma mulher impura. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. E a samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. E Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também os seus filhos e seus animais? Jesus respondeu a ela: todo o que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água.
Uma água que saciava outras dimensões da vida, que não só essa necessidade física que nós temos de ter água no nosso corpo, de hidratar o nosso corpo para que ele possa funcionar bem. É interessante porque é como se nós pudéssemos estabelecer essa transição. No programa da semana passada a gente falava de transição, daquela libertação que o povo hebreu precisava fazer para chegar ao Egito, sair do Egito para chegar à terra prometida. Como se nós pudéssemos dividir ali um antigo e um novo tempo. Na vida dessa mulher a mesma coisa. Jesus estava arrancando essa mulher de um contexto de coisas antigas, de realidades que já não alimentavam mais, e propondo a ela uma água nova. Jesus pede um favor a ela e inicia com aquela mulher um processo terapêutico que vai arrancando dela todas as raízes que o erro havia deixado. Pelo poder da palavra, minha gente. Olha como isso é fascinante. O primeiro gesto que Jesus realiza para transformar a vida daquela mulher foi pedindo-lhe um copo d'água. Você quer algo mais ordinário do que isso? Você quer algo mais corriqueiro? A amizade que estava nascendo ali a partir de um pedido. Me dá um copo d'água, estou com sede agora. Mas o que na verdade Jesus pretendia com aquele pedido era entrar no coração daquela mulher. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido, e nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Ao pedir àquela mulher a água, Jesus inicia com ela uma transição, uma transposição também de um mar que era extremamente violento na vida daquela mulher. Com naturalidade, ela conta a ele que realmente ela não tinha marido. Todos os que haviam passado pela vida dela já tinham se tornado uma ilusão, né? Não foi amada, não ficaram. E é interessante porque ela já tinha tido 5, o que ela tinha atualmente não era dela, significa que ela tinha um rolo, né, um caso, devia ser amante de alguém. Ele queria sim abrir um espaço de confiança no coração dela. Ela precisava sentir que ele não estava falando com ela por qualquer motivo. Primeiro, um profundo respeito por ela. Já começou quebrando ali aquela regra. Ele tinha o direito, por ser judeu, de não dirigir a palavra a ela. Ele preferiu quebrar aquela regra. Pede água. E inicia com ela um discurso que foi fazendo com que aquela mulher pudesse trazer todo o passado à tona e corrigi-lo à luz de alguém que começou a amá-la, que a viu com misericórdia, que ao pedir um copo de água para ela, estava oferecendo uma água viva que tinha o poder de transformar profundamente o seu coração. Deus é espírito, e o que o adora deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo, e quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo.
Jesus entra na vida dessa mulher a partir dessa pertença mística, que faz com que tudo aquilo que havia sido um passado desastroso seja reinterpretado à luz de um amor, de um novo matrimônio, de uma comunhão que só Deus pode fazer estabelecer. E também esse encontro acontece na metade do dia, como se o evangelista quisesse nos mostrar que até então tudo aquilo que havia sido desastroso até o meio-dia, com a chegada do Cristo, com essa água viva que ele oferece a essa mulher, torna-se uma divisão, o Antigo Testamento e o Novo, o velho dando lugar à novidade. Eu sempre gosto de dizer isso, nós ainda não alcançamos quase nada do que podemos em nós mesmos. Estamos ainda no alpendre da casa. Se a gente pode dizer que nós somos uma casa, nós só estamos no alpendre. A gente ainda não adentrou a sala principal, os quartos, a cozinha, os subterrâneos. Por quê? Porque muitas vezes ficamos parados naquilo que não deu certo. Porque muitas vezes insistimos em colocar os nossos olhos nas realidades da nossa vida que não foram favoráveis, que não foram felizes. Da mesma maneira como essa mulher também tinha um passado todo estragado. Mas de repente, naquele momento, naquele meio-dia, naquela divisão do dia com a tarde, um favor lhe é pedido. E a partir daquele copo d'água, uma grande transformação acontece na sua história. Tudo isso é passo de mudança, de superação, de maturidade, que essa mulher viveu e que nós também precisamos viver diariamente. Essa mulher não teve medo de falar de si mesma. Por quê? Porque Jesus não começou com um discurso arrogante. Ao pedir a ela um favor, um copo de água, ele estabeleceu imediatamente com ela uma relação de confiança. Ele me pediu água. Significa que ele não é arrogante. Significa que ele acredita na possibilidade de eu lhe oferecer alguma coisa que seja boa. Ele não me acha tão desprezível assim. Ele olha para mim e consegue encontrar um valor em mim. Essa é a experiência que a samaritana faz de Jesus, ao perceber que ele começa do jeito certo. Pede a ela um favor, pede a ela um copo d'água e começa a oferecer a ela todos os instrumentais necessários para recrutar o passado e dar um jeito nele. Quantas vezes nós também temos aqui no coração, na mente, as realidades que nos oprimem, as dificuldades, um luto a ser organizado. Tantas vezes a gente encontra pessoas que não conseguiram dar continuidade à sua vida porque não sepultaram ainda os seus mortos. Como assim, padre? O sepultamento foi dia tal, no cemitério tal. Não estou falando desse sepultamento físico. Eu estou falando daquele luto que nós precisamos organizar diariamente dentro de nós, recolocando as coisas no lugar, lavando os nossos sentimentos de todas as mágoas, de tudo aquilo que é doído. Eu me recordo quando a minha irmã morreu, foi tão doído, tão desastroso para mim aquilo que eu pensei que eu nunca mais fosse ser capaz de sorrir na minha vida. E durante muito tempo eu não fui capaz de sorrir. Quando nós perdemos alguém, nós precisamos lavar diariamente a dor. Numa água santa, numa água sagrada, para que esta memória deixe de nos oprimir, para que esta saudade deixe de nos fazer chorar. Porque com o tempo, à medida em que nós vamos organizando o nosso luto, aquela saudade que até então era tão doída, vai se tornando uma saudade boa de ser levada com a gente. Que é interessante isso, né? Quando o outro morre, a gente chora pelo outro, por tudo aquilo que ele deixará de ter, de viver, mas depois chega um momento em que nós choramos por puro egoísmo.
É porque nós temos pena de nós mesmos, da nossa solidão. A gente não suporta a nossa solidão, então a gente chora de pena. Aí um belo dia, eu comecei a perceber que eu estava sendo tomado por uma leveza, que alguma coisa estava ficando diferente dentro de mim, e que aquilo não era um fruto de um esforço meu somente. Porque, é claro, eu tenho que arregimentar os recursos humanos para organizar o luto. Às vezes a gente precisa de uma terapia para nos ajudar a superar uma perda. Mas o terapeuta não pode fazer nada por nós se nós não fizermos o movimento do luto. E eu sinto que eu comecei a fazer isso. Comecei a me empenhar no meu dia a dia para ocupar a minha cabeça, para dar um rumo à minha vida e não ficar ali trancado dentro do meu quarto chorando a morte da minha irmã. É o meio-dia da vida. É o meio-dia da dor, da perda. Quando a gente começa a viver um processo de superação, porque a gente aceitou tomar a água do meio-dia. Essa água que Deus nos oferece diariamente, essa água pura que nos chega pela fé, que nos chega pela palavra, que nos chega pelos amigos, que nos chega pela música que a gente escuta, pelo livro que a gente lê. Essa palavra de Deus em nós a nos consolar, a nos impulsionar a atravessar este lugar difícil. Você que perdeu uma pessoa que estava sofrendo muito nos seus últimos meses, no seu último ano de vida, a gente sabe que a morte é um alívio para esse sofrimento. E a coisa mais triste que tem é a gente ver uma pessoa que a gente ama sofrer. Mas mesmo assim, sabendo que agora ela não sofre mais, que ela agora descansou de toda aquela dor, que já não existe mais aquele incômodo do hospital, aquele sofrimento físico, a gente, por motivos que muitas vezes são estranhos a nós mesmos, continuamos chorando, continuamos lamentando. Quando a gente racionaliza, quando você pensa que o outro deixou de sofrer, que agora quem sofre é você, você começou a regimentar este luto, a regimentar os instrumentais que lhe ajudarão a colocar esse luto no lugar certo. Eu dei o exemplo do luto, da dor, da perda, mas pode ser também a traição. Quantos de nós, amargurados pela dor da traição, também precisamos organizar o luto? Precisamos reinterpretar o valor da desilusão em nós. Toda vez que a gente se desilude com o outro, é muito cruel mesmo, é triste, é doído. Mas se você for pensar com mais profundidade, desça um pouco os degraus dessa desilusão. Não veja só a sala em que ela te colocou. Porque às vezes a desilusão nos coloca numa sala e a gente não percebe que tem uma mais embaixo. E se você ousa descobrir o degrau que te leva até essa embaixo, essa sala mais profunda, você vai ver que a desilusão é uma oportunidade muito feliz que a gente tem de ter contato com a realidade. Então tá bom, desiludido que eu estou, eu tenho a oportunidade de lidar o outro com mais realidade. Lidar com o outro com um pouco mais de realidade. Hoje Deus também pede-nos um copo de água. Estabelece com a gente uma relação de amizade para nos ajudar a dar um jeito nessa tarde que nos resta. Ele nos ajuda a olhar essa manhã que não foi muito feliz. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, de falar com você, de falar com sua família. Nós acreditamos que o lugar da conversão é o nosso coração. Talvez desde criança a gente tenha escutado falar isso. Que o nosso coração precisa ser transformado, não é assim? Que o nosso coração precisa ser renovado, convertido. Mesmo que tudo, a gente sabe, que tudo o que acontece na nossa vida é ordenado pelo cérebro, o coração sempre teve uma linguagem simbólica muito forte de ser ele o centro de tudo aquilo que a gente é. Se você quer falar com profundidade de si mesmo, você usa seu coração. O coração é um lugar onde Deus precisa não ter nenhum obstáculo para nos falar com clareza. Porque nós colocamos esses obstáculos. Nosso pecado, muitas vezes, ele nos proporciona colocar obstáculos dentro de nós que depois vão criar uma inimizade entre aquilo que é bom
para nós mesmos. É impressionante isso. Como às vezes nós encontramos pessoas que estão sendo inimigas de si mesmas. Porque isso é possível. Basta você não filtrar as vozes que falam ao seu coração. A gente usa muito essa expressão, né? Esse texto falou ao meu coração. Este livro falou ao meu coração. Aquela imagem falou ao meu coração. Isso é, ela teve um poder afetivo sobre mim. Ela teve uma autoridade sobre mim. Quando você usa a expressão de que o outro machucou seu coração, ou quando você quer realçar o valor que o outro tem na sua vida, você diz que ele mora no seu coração. Não é assim? O coração é um território de alto valor simbólico na nossa vida. E é por isso que a gente sempre diz que a entrada de Deus na nossa vida é pelo coração, pelo centro, por tudo aquilo que a gente é. Deus não entra pelas portas secundárias, Ele prefere a entrada principal, é o nosso coração. Muito cuidado, a palavra fere. E se ela vem de uma pessoa que nós amamos, ela fere ainda mais. Por quê? Porque o coração é um território onde nós colocamos aqueles que têm autoridade sobre nós. Por isso, o coração é muito mais do que a gente pensa ser. O coração é o território povoado, é a cidade onde muitas pessoas habitam dentro de nós. E como toda cidade tem os seus arruaceiros, é preciso que a gente coloque esses arruaceiros no lugar correto. Porque o seu coração é um território santo. O seu coração é um território que merece toda a reverência. O seu coração é um território que merece toda a vigilância. Jesus já nos chamava a atenção de que era preciso vigiar e orar. Orar como uma atitude que nos coloca em consonância diária com o Senhor. E a vigilância, a observância, para que a gente não perca a capacidade de identificar quem são os amigos do nosso coração. Quem são as pessoas que estão de fato colaborando para que a gente tenha condições de tornar o nosso coração cada vez mais puro, para que Deus tenha a oportunidade de falar nele e através dele em mim. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa que o outro nos diz, e essa chateação vai demorar muito à medida em que o outro for importante para nós. Já observou isso? Que às vezes você recebeu ali uma mágoa, uma palavra que foi difícil para você digerir, uma calúnia que alguém lhe fez. O tempo apaga isso. Daqui a pouco o outro vem lhe pedir perdão, você nem lembra mais por que ela ficou ou que você ficou chateado com ela. É porque, na verdade, o vínculo não era tão estreito. Agora, se é alguém que nós amamos de coração, se é alguém que tem autoridade afetiva sobre nós, esta mágoa pode nos magoar muito profundamente e pode nos machucar durante muito tempo. Precisamos passar o pente fino para ver se estamos dizendo amém a pessoas que realmente estão comprometidas com o nosso processo de conversão. Muitas vezes nós não conseguimos chegar ao conhecimento de Deus, é porque o amém que nós estamos dizendo humanamente às pessoas que têm uma influência sobre nós, não nos favorece. Ou até mesmo de pessoas que não estão comprometidas com o nosso crescimento. De pessoas que não estão interessadas na nossa libertação. É impressionante como existem pessoas com o dom de fortalecer aquilo que é fraco em nós, sabe? De nos tornar piores ainda do que somos. E aí entra a conversão do coração, minha gente. Se a gente não tiver coragem de olhar para os relacionamentos que nós temos, para as pessoas que têm autoridade sobre nós, e identificar, será que essa pessoa está exercendo na minha vida o mesmo papel que Jesus exerce, que é de me libertar, que é de me tornar melhor? E quais são as pessoas na nossa vida que acentuam ainda mais as nossas fraquezas? É disso que nós estamos falando. E aí então nós começamos a ser seletivos, não no sentido de ser preconceituosos, de julgar o outro fora, não se trata disso.
O nosso processo de conversão tem de acontecer, sobretudo, na consciência dessa humildade. Nós não somos melhores que os outros, mas nós temos o direito de delimitar o espaço. E quem vai exercer essa autoridade sobre nós? A partir de hoje, essa autoridade afetiva, essa voz que dita ao meu coração quem eu sou e quem eu deixo de ser, tem de estar com o símbolo da fé. O amor talvez seja isso, né? A oportunidade que a gente tem de assimilar o outro, de sabê-lo de cor. Da mesma forma como uma mãe olha o tempo todo para o filho que trouxe ao mundo, a gente sabe que nas primeiras semanas, a mãe não consegue olhar para outra coisa senão para o recém-nascido que ela tem nos braços. Um exercício de amor, como se quisesse saber todas aquelas feições de cor. Como se quisesse decorar aquele rosto para nunca mais esquecê-lo. Como uma fotografia não pode registrar com tanta profundidade o que o olhar de uma mãe pode. Aliás, eu acho fantástico isso. A mãe é a mulher que primeiro nos viu na vida. A mãe é a primeira mulher que nos olhou com calma, com demoras. É aquela mulher que demorou o seu olhar em nós para nos saber de cor. É um exercício humano de compreender o que é divino. É porque a palavra do outro tem autoridade sobre nós. Por isso que eu sempre digo que uma mãe, quando coloca um filho no mundo, um pai, quando coloca um filho no mundo, precisa ter muito cuidado com o que vai dizer a esse filho. Porque a palavra dele vai ter autoridade sobre o filho. Muitas crianças são traumatizadas porque escutaram de pessoas que eram o porto seguro delas, frases infelizes, que depreciavam, que diminuíam. São Paulo tem uma passagem interessantíssima, em que ele fala desse inimigo íntimo como um espinho na carne. É claro que ele está falando da fraqueza dele. O anjo de Satanás que grita dia e noite, ele disse: em mim há para que meu espírito não se enchesse de vaidade, foi-me colocado um espinho na carne, um anjo de Satanás que grita dia e noite dentro de mim. O que é esse espinho? A fraqueza humana. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Talvez hoje o programa seja só para isso, para nos fazer pensar em quem mora dentro do nosso coração. Quem são as pessoas que realmente exercem uma autoridade sobre nós? E a partir dessa reflexão, minha gente, a gente ter condições de pensar o nosso processo de conversão com bastante crueza, com bastante realismo. Porque se a gente identifica que o nosso coração
está alojando, abrigando inimigos. Pessoas que não estão nem um pouco interessadas com o nosso crescimento pessoal. É também gesto de conversão a gente colocar essas pessoas nos devidos lugares. Porque quem quiser ter um coração puro, terá de ter coragem de mexer nas impurezas que tantas vezes nós alojamos dentro de nós. Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Um caminho seguro para você interpretar se está sendo cristão ou não, se está vivendo a essência da espiritualidade cristã, é você se perguntar: eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amo a mim mesmo? Pronto. Eu sei que nós temos muitos escritos, tem a Bíblia, que é um livro extenso, com muitas regras, aliás, muitas regras do Antigo Testamento, que foram reinterpretadas por Jesus e que, lamentavelmente, às vezes nós encontramos cristãos nos dias de hoje querendo ressuscitar as leis do Antigo Testamento que Jesus, de alguma forma, já superou. Claro, intencionados, querendo de alguma forma encontrar na Sagrada Escritura um fundamento para seus ódios, para suas intolerâncias, tá? Aliás, o Padre Léo, o sábio Padre Léo, dizia muito isso. Na Bíblia você encontra textos que justifiquem até o assassinato. Se você quiser assassinar alguém e dizer que estava na Bíblia, está lá, você encontra textos para isso. Então nós, muitas vezes, ficamos perdidos sem um entendimento claro do que significa hoje, se eu quiser dizer ao mundo que eu sou cristão, terá de amar a Deus acima de todas as coisas. Coisas são essas. Tudo. Não tem exceção. Sua casa, seu dinheiro, sua família. Ser responsável, depois eu vou dizer por que é responsável. Que eu sei que muita gente, irresponsavelmente, em nome de uma missão, largou a família para segundo plano e foi viver as coisas da igreja. Isso acontece em uma outra dimensão. Não é largar a responsabilidade de cuidar da família e ficar mais lá enfiado dentro da igreja do que cuidando das coisas de casa. Não é isso. É aqui dentro que é a coisa. Amar a Deus acima do emprego que a gente tem, do sucesso que a gente faz, da carreira que a gente construiu. Mas isso parece muito teórico e difícil. Não é não. Você tem como valorizar a sua carreira, por exemplo, o sucesso que você faz, colocando Deus acima de tudo isso. É só compreender que tudo isso que você alcançou não foi por méritos somente seus. Quem lhe deu essa capacidade? Você desenvolveu as capacidades, mas quem lhe deu na origem? Recebeu dos seus pais. Quem deu a seus pais? Você chega numa eterna busca neste Deus que nos sustenta em tudo. Sim, amar a Deus sobre todas as coisas significa você firmar dentro de você a consciência de que tudo que você faz de maravilhoso, de impecável, do ponto de vista humano, aquele momento em que a sua humanidade esteve absolutamente livre de tudo que é mesquinho em você, isso é dom de Deus. Isso é Deus plenamente manifestado em nós. Então a pessoa que canta maravilhosamente bem, ela canta sabendo que aquele canto, que aquela capacidade de cantar, muito embora tenha sido desenvolvido por meio de aulas e esforços, é um dom divino que ela carrega. Isso nos coloca numa humildade, numa simplicidade, inclusive na lida com as pessoas. Quem tem essa consciência, dificilmente se reveste de prepotência e de arrogância. Porque sabe que toda a grandeza que ela pôde alcançar como pessoa tem a sua raiz, tem a sua origem em Deus.
É Deus quem me sustenta, é Deus quem me dá os dons. Então eu amo a Deus acima de todas as coisas assim, consciente que até no momento, como dizia Santo Agostinho, falava isso de maneira linda, simples e sofisticada ao mesmo tempo. Quando o coração humano se sente com capacidade de reconhecer o erro que cometeu, ele já está sob o influxo da graça divina. Até para você reconhecer que errou, Deus tem que ter dado um movimento inicial. Eu, por mim mesmo, não sou capaz de reconhecer o meu erro. Eu não reconheço o meu erro por quê? Meu orgulho me comanda, eu tenho dificuldade de reconhecer que sou frágil. Então, quando eu sou capaz de reconhecer que errei, é porque a divindade que me habita está me comandando. Então Deus está acima de todas as coisas. Eu tenho consciência de que tudo aquilo que a minha inteligência me proporciona só é possível porque Deus me deu a inteligência. Então você coloca Deus antes de todas as situações. Não é que você seja uma marionete que Ele comanda. Não, você tem livre-arbítrio. Você tem, inclusive, livre-arbítrio para decidir se vai desenvolver suas capacidades ou não. Essa semana eu pensei muito sobre isso. Inclusive, fiz um post aqui. Refleti sobre as potencialidades. O potencial que existe no meu corpo, o potencial que existe na minha mente. Que eu posso desenvolver ou não. Observe uma criança. A criança é naturalmente elástica. A criança não tem dificuldade com as articulações, a não ser que ela tenha uma doença. Se ela é saudável, ela tem habilidades, ela tem facilidade de movimentos. Mas à medida em que a gente vai vivendo, se a gente não estimula o potencial do corpo, esse potencial vai ficando adormecido. Eu posso muitas vezes ter uma conduta em que eu não tenho tempo para o cuidado do corpo. A minha falta de cuidado com o corpo vai fazer com que ele engorde, com que ele acumule gorduras dentro das artérias. Ele vai perdendo a flexibilidade. Eu estou neste momento da minha vida, eu vou confessar para vocês, readquirindo a flexibilidade do meu corpo, que eu fui perdendo com o tempo, que eu fui perdendo com a rotina. Tente ficar de cócoras, sem segurar em nada. Sem medo de errar, 90% das pessoas não conseguem mais. Porque não é uma posição que nós fazemos mais. Nós fomos criando facilidades. O nosso carro, ele é adaptado para te dar muito conforto, para você usar menos os esforços. Só que isso tem um custo. Nós vamos perdendo flexibilidade, nós vamos ficando enrijecidos. E, lamentavelmente, quando nós estamos enrijecidos, quando a nossa musculatura está enrijecida, as nossas articulações ficam mais propensas a serem lesionadas, a serem machucadas, porque nós não temos mais a flexibilidade do movimento. A musculatura, ela deveria ser forte e flexível. Há pessoas que só têm a musculatura forte. Criou boa base muscular, mas não desenvolveu flexibilidade. Há pessoas que têm boa flexibilidade, mas falta um pouco de massa muscular. Está com muito tecido adiposo. Eu não estou falando de estética, viu, gente? Não, você tem o direito de ser como você quiser e ficar confortável em você do jeito que você bem entender. Mas coloque um pouco de flexibilidade no seu corpo e você vai ver como ele agradece com menos dores. O descanso fica mais fácil, o trabalho fica mais fácil. A maioria de nós tem dor na lombar. Não pode agachar que já volta todo torto. Tenta pegar uma coisa do tipo, ai, travei! Não levanta nunca mais. Porque o potencial do corpo, ele existe.
Está escondido lá, mas muito escondido dentro de nós. Por isso que é bom você ter uma atividade física que exercite, que estimule força muscular e flexibilidade. A mente, a mesma coisa. Eu posso ter uma mente tranquila, serena, o potencial dela é este. Você não nasceu angustiado, não nasceu conflituado do ponto de vista mental. Se todas as suas necessidades foram satisfeitas na hora certa, você ficava lá, no bercinho, respirando corretamente. Tem um momento que a nossa ansiedade é tão grande que modifica até a nossa respiração. É impressionante como até o nosso corpo sofre as consequências de uma mente desordenada. Quanto mais em cima você respira, maior é a sua ansiedade. A respiração profunda, aquela que pega desde a base do seu abdômen, que vai subindo, até a sua cabeça. Essa é a respiração que tem um poder enorme de oxigenar tudo, inclusive os seus pensamentos. O potencial da mente está ali dentro, mas está adormecido. Na verdade, o processo de encarar a morte de alguém, ele se diferencia demais, né, de uma pessoa para outra. Há pessoas que já começam a organizar o luto após o acontecimento. Até a gente estava falando dessa história do acidente, né? Por que é tão sofrido para esses familiares enfrentar essa situação? Porque não tem um sepultamento. Quando você fica nessa espera dolorosa, né? Porque você não tem o ritual da morte nos ajuda a viver o processo do luto. Por isso que é importante, muitas vezes, eu lembro quando a gente era criança, né, e morria algum parente da gente, e não deixavam as crianças olharem o morto, né? Mas até isso é importante, é preciso a gente ter o contato com essa realidade dura e crua, para que a gente possa começar a organizar o processo do luto, porque perder não é fácil. Ver o outro ir embora da nossa vida não é fácil. Neste caso do acidente do avião, eles não têm essa concretização da morte, né? Recebe uma notícia, mas aquilo fica eternamente na cabeça, porque não houve o processo do sepultamento, do adeus, aquela coisa que é tão natural no processo humano. Eu particularmente não gosto, não. Eu acho que é muito doloroso aquilo, né? O velório é uma coisa extremamente desgastante para a família, mas ele é muito necessário para muita gente. Muitas vezes uma boa terapia nos ajuda, minha gente. Eu acho que quando o processo da perda é muito doloroso, a gente precisa sim buscar ajuda. Precisa buscar ajuda porque nem sempre a gente consegue vencer os nossos medos sozinhos, né? E eu tenho visto e tem passado pela minha vida tantas pessoas que enfrentam esse duro processo de perder. Todo mundo perde, mas na vida de algumas pessoas essa perda é ainda mais trágica. Uma coisa é você perder a sua mãe depois de ter vivido muitos e muitos anos, quando ela já estava velhinha, né? E quando ela já tinha experimentado a vida na sua boa parte. Então é diferente você se despedir de uma pessoa que adoeceu, que foi vivendo o processo de morrer naturalmente, do que você ter uma pessoa igual aquele rapaz do acidente, né? Que perdeu os pais, que estavam indo fazer uma viagem de férias. Isso é muito doloroso. Retirar de maneira muito dramática na vida de alguém. Uma coisa é você ir vivendo o processo da doença do outro, e você ir acostumando. É você construir dentro de você a ausência depois. Mesmo assim ainda é doloroso. Mas é pior quando você tem essa ruptura abrupta. Quando a pessoa saiu, está bem, fechou a porta, e de repente você recebe a notícia que ela não existe mais. Então, sempre que nós passamos por essas situações, é preciso que a gente busque ajuda. E às vezes a gente não consegue superar sozinho. É preciso a gente viver um processo terapêutico que nos ajude a recolocar as coisas no lugar. Eu particularmente penso, minha gente, que quanto mais a gente busca, logo após a morte, logo após a perda, recomeçar a vida e
e dar o andamento para as coisas, eu sei que é sempre difícil, mas quanto mais a gente se empenha para a gente poder voltar à vida ao normal, maior será a nossa capacidade de superar a dor. Não é que a gente vai deixar de amar a pessoa, não é que ela vai esquecê-la, não é que a gente vai esquecê-la, mas a gente vai colocar a vida no lugar. É como colocar a vida nos trilhos, né? O trem descarrilhou, o momento da morte é como se o trem tivesse descarrilhado. Mas depois a gente começa a reorganizar, coloca as coisas no lugar e vamos. Outro dia eu tive a oportunidade de conversar lá em Curitiba com uma senhora que perdeu o filho na noite do Réveillon, lá em Punta del Este. Ele foi passar o Réveillon com os amigos e ele foi atropelado. E ela estava dizendo para mim que ela tinha dificuldade de mexer no quarto dele. Então o quarto estava todo pronto, como se ele fosse voltar. E eu achei interessante porque no relato da dor daquela senhora, ela tinha dificuldade de voltar a sorrir, ela tinha dificuldade de fazer as comidas que o menino gostava e que, por exemplo, a família tinha uma tradição de fazer o churrasco todo domingo em família. Ela nunca mais permitiu que o churrasco fosse feito. Porque é uma maneira de preservar o filho. É como se ela estivesse querendo dizer que, não fazendo o churrasco, a gente demonstra a nossa tristeza. É como se a alegria do reencontro pudesse ser uma afronta à morte do filho. Que isso é um jeito que a gente tem de resguardar a pessoa, né? É como se nós disséssemos para nós mesmos: eu nunca mais vou ser feliz em honra a você. Eu vou preservar a sua memória assim, mantendo a minha tristeza. Isso é muito injusto, né? Porque eu tenho certeza que se o outro tivesse o poder de nos dizer alguma coisa, porque eu não acredito nisso, pode ser que você acredite, eu não. Se eu tivesse o poder de me comunicar com os mortos, o que eu iria escutar de uma pessoa que me ama e que me vê sofrendo? Eu só posso imaginar que aquela pessoa vai me dizer: Fábio, vá viver, né? Se eu pudesse escutar minha irmã, por exemplo. A minha irmã que morreu tão jovem, era tão cheia de vida. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir alguma coisa dela no momento daquela tragédia toda, que nós estávamos todos dilacerados pela dor, eu tenho certeza que a minha irmã ia falar assim: Fábio, vai lá, vai viver a sua vida, vai ser feliz, vai cuidar da minha mãe, por mim. Porque se ela estivesse aqui, ela faria o mesmo. Mas quando a gente tenta preservar a memória do outro sofrendo, a gente se engana duplamente, né? Porque a gente acha que se eu sofro a ausência do outro e não encaminho a minha vida para uma solução, eu estou sendo fiel àquele que morreu. Não, gente, é o contrário. A gente precisa compreender que a ausência do outro tem que nos iluminar e nos revelar para aquilo que a gente pode fazer de bom hoje, para aquilo que a gente pode viver. E lá no caso daquela senhora, ela não mexeu mais no quarto do filho. Então ela tentou preservar o filho, mas tentou preservar de um jeito errado. Com todo respeito à dor que ela sente, né? E eu disse isso para ela: a senhora aos poucos vai ter que ter coragem de abrir aquele guarda-roupa, vai ter que ter coragem de tocar naquelas roupas, vai ter que ter coragem de doá-las. Guardar o guarda-roupa do seu filho intacto não traz ele de volta, mas é um jeito mórbido de você continuar sofrendo. Eu me lembro, né, que um dos momentos mais dolorosos da morte da minha irmã, para minha mãe, claro, ver a filha chegar morta de um acidente é muito triste, né? Mas eu lembro que alguns dias depois, a minha irmã morava em Belo Horizonte, a minha mãe precisou ir a Belo Horizonte, abrir o apartamento onde ela morava e mexer nas coisas dela. Minha irmã tinha viajado, não sabia que não iria voltar, e de repente alguém teve que ir lá, dar um jeito nas coisas, desocupar o apartamento, pegar as roupas, pegar as coisas, os pertences dela. Agora você imagina, uma mulher, a minha mãe, eu me lembro direitinho, ela olhou para todos nós, ela disse assim: alguém vai comigo? E nós não tivemos coragem de ir. E ela foi. E eu me lembro que foi um dos relatos mais bonitos que eu ouvi da minha mãe, assim, né? De quando ela começou a abrir o guarda-roupa e pegar cada peça de roupa e colocando dentro da mala, e depois chegar na minha casa com aquelas malas, com aquelas coisas. Ela encontrou uns bilhetes da minha irmã, sabe, pregado na geladeira, assim, coisa de quem não sabe que não vai voltar, né? E o quanto que isso deve ter sido agudo para minha mãe,
O quanto que isso deve ter sido doloroso, né? Mas a minha mãe superou. Superou porque ela fez a coisa na hora certa, né? Você já imaginou se esse apartamento estivesse preservado até hoje? Se a gente ainda estivesse com esse peso dentro do coração, a gente tem que ir lá retirar as coisas da Heloísa. Se a gente tivesse continuado adiando esse momento, como é que a gente iria fazer? A dor perdura, né? Diferente do processo de você sofrer tudo o que tem que sofrer e começar a viver o processo da ressurreição. Então eu vou lá, enfrento a situação, mas aí de alguma maneira eu começo a cicatrizar a ferida. Não posso colocar só um band-aidzinho sobre uma ferida que está infeccionada. Eu tenho que curar a infecção. E muitas vezes, se eu mantenho o ambiente do morto intacto, eu acabo colocando um band-aid sobre uma ferida infeccionada. Esse quarto pode voltar a ter vida, não é? Eu não posso fazer daquele quarto lugar assombrado da minha vida, da minha casa. Eu não estou dizendo de assombração de espírito, não. Estou dizendo do significado triste que ele passa a ter para casa. Porque ele contagia todo mundo. Às vezes a mãe, na tentativa de resguardar a memória do filho, ela acaba prejudicando a família inteira. Por não ser capaz de organizar o luto que ela está vivendo, ela deixa de amar os filhos que estão ali. Por quê? Ela acaba se prendendo demais à dor que sente. E não olha para os filhos que ficaram, não olha para o marido que ficou, não olha para o pai dela que ela ainda tem. Então, ao não resolver o luto do filho, ela acaba esparramando o sofrimento para a casa toda. E isso é muito desastroso. Porque aí a gente continua morrendo, né? A gente não supera, né? E às vezes esse momento de luta e de dor, ele é muito importante que a gente olhe para ele assim. Eu não tenho como trazer meu filho de volta, mas então eu vou fazer o mínimo que eu posso fazer hoje. E tem que ser um pouquinho cada dia, gente. A gente também não pode se violentar. Eu disse isso para aquela senhora. Eu falei, olha, respeite o seu tempo de tristeza. Só fique atento para que este tempo não passe a ser a vida inteira. Ela era uma mulher dinâmica, trabalhava. Eu falei, volte a trabalhar aos poucos. Não precisa ser o dia inteiro, mas saia da casa da senhora, ainda que seja para ficar, eles têm uma livraria lá em Curitiba, saia para ficar um pouquinho na livraria, dê ao seu coração essa oportunidade de começar a vencer a morte do seu menino. E o momento que eu arranquei um sorriso dela foi ele, né? Ele era um menino feliz, e ela sorriu, padre, muito feliz. Um menino que ninguém tinha, não tinha tempo ruim com ele. Falei, pronto, comece a partir disso. A senhora acha que o filho da senhora está feliz em saber que a senhora está mergulhada numa depressão por causa da morte dele? Não pode ser assim. Gente, é duro demais. Eu sei que é duro. É muito triste a gente ter que conviver com essas rupturas. Mas a gente não tem o que fazer. A gente não tem como mudar a vida. Agora, o que nós podemos fazer para que esse momento seja mais suportável? Não é? Alguma coisa ficou. Alguma coisa nos resta. Não nos foi retirado tudo. Aí é a velha história do início do programa. A gente tem que ser guerreiro e a gente tem que ser menino. Mostrar a fragilidade, ser simples na maneira de lidar com o que sofre, com o sentimento que tem. Mas também a gente precisa ter esta coragem de empunhar as armas que nos restaram para que a gente possa vencer a batalha. Porque senão a gente vai ser sufocado pelo momento. E às vezes o sufoco do momento, nessa dor aguda que muitas vezes nós vivemos e nós enfrentamos, a gente acaba perdendo a sabedoria de como continuar a vida. E é isso que a gente precisa ter sempre diante de nós, né? Se enxerga, mulher. Se enxerga, rapaz. A gente escutou isso a vida inteira como negativo, né? A partir de hoje, não. Quando alguém fala assim, enxerga para você, mesmo que ela não tenha boas intenções, fala, tá me dando um conselho bom, vou me enxergar, vou olhar para mim, vou saber quem eu sou, vou saber que Deus mora em mim e que não abre mão de mim e que vai estar comigo até o fim. Faz um milagre
Acordando o poder de Deus em mim, acordando o poder de Deus em você. Você tudo pode naquele que te fortalece. Chega de ficar temendo aquilo que você pode enfrentar. Chega de ficar temendo aquilo que é seu. Está aí. É para viver, é para resolver, é para viver o embate. Deus nos põe em pé. Você está fortalecida com o poder de Deus. Nenhum mal pode fazer absolutamente nada em você se você não abrir brechas. Como a gente dizia, quando é que o diabo começa a ter acesso em nós? Quando a gente deixa de se respeitar, quando a gente deixa de se amar. A blindagem que Deus faz em nós é a fé, é a consciência que você tem. O diabo, como dizia Santo Agostinho, é um cão bravo, que late dia e noite, mas está amarrado. O que você precisa fazer é só não se aproximar dele. Há um mínimo sinal de que algo pode ser maléfico em sua vida, pode drenar a sua energia, pode drenar a sua força. Recorde-se da força do Espírito em você. O Espírito está guerreando por você. Ele está batalhando por você e lhe tornando cada vez mais apta e apto às suas batalhas. Tudo posso em o nome sobre todo nome, Jesus. Nunca pare de lutar. Chega de desânimo, show pandemia, esperança nos nossos corações, fé e muito amor para a gente vencer o que precisa ser vencido. Era uma vez, e é quase logo ali, que nós vivemos um tempo em que a gente perdeu muita gente que a gente se ama. E agora o que a gente menos quer é perder tempo com aqueles que a gente tem. O tempo ao lado das pessoas que nós amamos vira eternidade. Cuidado, parceiro, que a vida é trem-bala. Quando a gente menos imagina, está na hora de ir embora. Mas enquanto a gente não vai, a gente aprende. Quem mais você perdoou na vida? Certamente quem você mais amou. Não precisa dizer mais nada. Você me abraça. Fica da porta para fora. Essa é a música que eu mais gostava de cantar para minha mãe. Tinha um prazer enorme de deitar no colo dela e cantar isso. A pandemia levou tanta gente que nós amávamos. E a única forma de fazer justiça a esse desaforo, que é perder quem a gente ama, é a gente amando ainda mais aqueles que a gente ainda tem. Porque a ressurreição é isso. É a gente transformar a saudade numa capacidade de amar que a gente nunca, nunca, nunca termina. Mas é coisa que acontece, logo o coração esquece. Porque a gente... E é assim mesmo, né? A gente fala, o que a gente brigou mesmo naquela vez? Ah, não lembro mais não. Aí o rancorosinho que está do lado, eu lembro. Não, queremos esquecer. Porque a gente se ama.
A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. O resto a gente dá um jeito. Mas quando nos falta amor, a gente não tem condições nem de entender quem somos. O amor é que nos educa, é que nos faz chegar ao melhor de nós, fazer o outro também chegar ao melhor de si. Você sabe que há umas coisas que eu mais agradeço a Deus? É toda vez que eu identifico que alguém está tendo acesso à autoridade afetiva para educar o que eu sinto. Acontece. Ao longo da vida a gente vai encontrando as pessoas que vão educando quem somos. Porque tudo em nós precisou ser educado. Tudo, absolutamente tudo. Nós nascemos, chegamos a este mundo determinados pelo egoísmo da nossa condição. É inevitável. Você não pode nunca esperar a solidariedade de um recém-nascido. Nas primeiras fases da vida, a solidariedade é um valor que a gente nem sabe decodificar. Nós giramos em torno das nossas necessidades. É normal, é processo normativo. Não tem nenhum problema. A gente tem que esperar a maturidade cerebral para ensinar os conceitos. Mas um dia, quando você começou a ter o primeiro entendimento que sua mãe se cansa, que não tem nenhum problema você esperar um pouquinho, que ela está no banheiro, que daqui a pouco ela traz a sua comida, a sua bebida. Não diga a um recém-nascido, espere que sua mãe daqui a pouco chegue. Não chore, porque sua mãe já está chegando. Ela está precisando resolver umas coisinhas, mas já ela vai. Aí sai do berço e a criança continua ali naquele berreiro. Não, nada em nós pode ser resposta solidária na vida, nas primeiras fases da vida. Mas em um determinado momento, com muito jeito, a sua mãe foi dizendo: minha filha, divida essa bonequinha com a sua irmã. O que a gente tem fica mais bonito quando a gente divide. Você começou a ter as primeiras lições sobre a sua capacidade de dividir o que você tinha. Divide um brinquedinho, divide uma bolachinha. Alguém começou a educar os seus sentimentos, os seus entendimentos, e você começou a florescer nas suas possibilidades. Aristóteles tinha muita razão, inclusive nos ensinou a filosofia clássica cristã. Absorveu muito dos ensinamentos de Aristóteles. Aristóteles dizia que quando você olha para uma semente, você vê todas as possibilidades da árvore, mas não é garantia que se torne. Você tem que colocar no lugar certo, favorecer, colocar nas condições ideais para que a semente floresça com todas as suas possibilidades. O cristianismo em nós é a mesma coisa. Um dia você recebeu tudo isso em semente, em estado de semente, o batismo, as primeiras falas que você foi sendo capaz de entender sobre o que significa ser cristão. Porque se alguém não tivesse retirado você do seu egoísmo, é bem provável que você ainda estivesse repetindo todos os condicionamentos do indivíduo. O processo humano é sempre assim. Eu saio da condição de indivíduo quando a minha maturidade cerebral me permite isso. A psicologia nos ensina. Quem aqui já teve contato com a filosofia da psicologia de Piaget? O desenvolvimento do juízo moral. Como é que a gente amadurece na vida? Quando as pessoas, de acordo com as nossas possibilidades de entendimento, vão nos colocando diante das situações que nos ensinam. Piaget dizia de forma linda: a única forma que tem de educar uma criança que ainda não é capaz de ter uma complexidade de pensamento é brincando. As primeiras regras da vida nós não aprendemos com discursos morais. A gente aprende brincando. Existe um espaço a ser respeitado para a brincadeira. Existem regras para a brincadeira. Foi o primeiro contato que você teve com aquilo que hoje você compreende como civilidade. Alguém se dispôs a civilizar a sua alma.
do indivíduo à condição de pessoa. O indivíduo, aquele que não se divide, não porque não quer, porque não pode. E depois você vai assimilando os valores do ser pessoa, que de acordo com a filosofia cristã, judaica, é uma junção das duas. Ser pessoa é aquele que se tem e se tendo se dá. Só posso dar a você aquilo que antes eu possuí. Se eu ainda não sou dono de mim, dificilmente eu me darei com qualidade a alguém. Quando eu vou tomando posse de quem eu sou, aí sim eu tenho o direito de me dar a alguém. Por isso que às vezes a gente se ama tão mal, a gente se casa com uma pessoa que ainda não se tem, a gente fica amigo de uma pessoa que ainda não se tem, que ainda tem todas as forças da individualidade prevalecendo sob a condição de pessoa. E a gente de repente percebe que nós estamos julgando contra nós mesmos. É fácil de julgar contra a gente. Basta a gente se descuidar do que a gente faz com o coração da gente. Outro dia recebi um testemunho muito interessante. Alguém dizendo assim que havia um rapaz que estava totalmente destruído pelas drogas. Pelo álcool, pela bebida, né? Também pelos vícios, pela maconha, pela cocaína. E diz que a família não sabia. Só percebia que ele estava muito sofrido e que estava cada vez mais debilitado, mais triste, sem vontade de viver, quando de repente um dia, me parece que ligou lá por acaso a televisão no programa, começou a prestar atenção no que estava sendo falado e caiu num choro, começou a chorar muito. A mãe e o pai, vendo ele naquele choro de desespero, se aproximaram e escutaram dele uma história. Na verdade, naquele momento ele contou tudo o que estava vivendo. E já estava muito angustiado, mas a palavra aqui, que a gente estava falando naquele momento, eu nem sei que dia que foi o programa, mas acordou o coração do menino para ele perceber que ele estava lutando contra ele mesmo. E houve uma transformação muito bonita na vida daquele rapaz. Eu recebi o recado através de um amigo, a mãe mandou me dizer, diga ao padre Fábio de Mello que teve um programa dele que mudou a vida do meu filho. Fui dormir numa satisfação, minha gente. Porque às vezes eu interpreto sempre assim. A minha missão como padre é convencer as pessoas de que elas precisam lutar favoráveis a elas mesmas. Que nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida. E de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo fracassos. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, num determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra.
E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala. Na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida? Por quê? Porque você não viveu esta reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi jogando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando. Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. Interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro. Mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado.
No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim, quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Nessa música a gente tem a frase também de São Paulo, que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso, é você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, né, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas.
Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver no nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A partir do momento que nós assumimos o cristianismo como uma proposta de vida, fazer o bem deve ser uma satisfação, um prazer. Você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas. Fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico. Tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E juntos, a gente vai fazendo esse mundo ser cada vez melhor. Porque onde uma pessoa estiver fazendo o bem, o mal não terá oportunidade de crescer. E para isso vivemos.